Hoje nós vamos prosseguir com o capítulo Reencarnação do livro Missionários da Luz e fazendo aqui uma rápida introdução de novo ao tema, nós sabemos que de todas as religiões cristãs, o Espiritismo é a única que tem no seu corpo doutrinário a reencarnação. Então, nós sabemos que, tradicionalmente, igrejas evangélicas, as igrejas católicas, todas são unicistas em relação à experiência encarnatória, como sendo uma só. Isso significa que todos nós, inúmeras vezes, através das reencarnações que já passamos, assimilamos muito conteúdo em termos de crença de que a vida seria uma só. Então, agora o Espiritismo tem aí 150 e poucos anos e não há dúvida de que nós temos muitos conteúdos psíquicos no nosso inconsciente, entendendo e interpretando a vida como sendo uma única experiência que nós teríamos. Isso significa que agora, no Espiritismo, nós, face às aberturas no entendimento da lógica, da razão, temos certeza da reencarnação. Mas, por outro lado, temos muita coisa dentro de nós que duvida, que, de certa forma, contradiz aquilo que conscientemente nós acreditamos. Então, na medida que a gente vai estudando esse capítulo de uma forma mais reflexiva, é importante para que nós, conscientemente, estejamos trabalhando esses conteúdos internos em nós. Então, vamos agora ver a introdução, extraída do Evangelho de Lucas, comentado por Emmanuel, capítulo 15, versículo 18. Se é verdade que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Aqui outra vez Emmanuel usa na sua mensagem o posicionamento que nos chama a reflexão, a meditação. Quando ele diz, se é verdade que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, isso significa que ele está nos desafiando a que a gente reflita se de fato é verdade que nós nos achamos empenhados no nosso soerguimento. Porque não poucas vezes, mesmo já sendo detentores de certo conhecimento da doutrina espírita, podemos estar vivenciando essa nova percepção dos ensinamentos do Cristo sob os hábitos e condicionamentos antigos que tivemos, nas religiões, inclusive, em que já estivemos filiados. Porque, para termos uma ideia, esse esforço de melhora, de autoaperfeiçoamento, de autoburilamento, em termos doutrinários, no movimento cristão só tem o Espiritismo. Da forma responsável, individual que o Espiritismo coloca para cada um de nós, só no Espiritismo é que isso é trabalhado. Então, quando muitas pessoas vão se adentrando ao movimento espírita e trazem seus hábitos e condicionamentos religiosos de outras doutrinas, mesmo cristãs, é preciso que estejam atentas, porque senão não estarão nesse esforço de soerguimento, de melhoramento máximo possível
na experiência encarnatória atual e facilmente poderão estar sendo autoenganadas pela forma habitual religiosa que tinham antes. Porque a forma religiosa habitual, quer no catolicismo, quer nas doutrinas evangélicas, é a seguinte: todos são imperfeitos e todos herdaram o pecado de Adão e Eva. E a salvação só está em Jesus através da fé e da graça. E acabou-se aí. Não adianta querer se melhorar nem ser bonzinho, porque todos estão condenados embaixo do pecado, e é a salvação em Cristo, dita às vezes de forma verbal ou no testemunho de um batismo, que resolve a situação. Então a percepção religiosa que o Espiritismo nos traz é extremamente inovadora, que é aquela na qual a melhora depende de ti, a salvação é trabalhada por você. Jesus veio ensinar o caminho, mas não veio levar as nossas cruzes, tal como o próprio Evangelho de Marcos já dizia: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Mas isso que o Evangelho de Marcos diz não é muito ensinado pelas religiões cristãs tradicionais, não. No Espiritismo é que isso é levado muito a sério. Então, voltando aqui ao texto, se já percebemos que o conhecimento espírita é diferente, então nos empenhemos no nosso soerguimento. Coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda. Veja, essa retaguarda, ela tem um sentido muito amplo. É a retaguarda, inclusive, das religiões que já participamos. É a retaguarda das atitudes inconscientes, viciosas, instintivas que tínhamos e que agora o Evangelho do Cristo nos convida a renovar isso completamente. Então, tudo isso faz parte de uma retaguarda que precisa ser abandonada. Continua Emmanuel: aperfeiçoamento pede esforço. Então, Emmanuel aqui é bastante claro conosco como é a própria doutrina espírita. Melhorar vai exigir vontade e esforço, porque senão nós não nos melhoraremos, não. Melhorar à custa de reencarnação, embaixo de pancada e de sofrimento, toda a humanidade está assim. Não precisa ter o conhecimento do Evangelho do Cristo e muito menos do Espiritismo para evoluir embaixo de pancada e de reencarnação. Afinal de contas, a reencarnação é lei divina para todos e todos progridem. Mas na medida em que nós tivemos a bênção do encontro com o Evangelho do Cristo e agora com a doutrina espírita, nós somos chamados a esse esforço de aperfeiçoamento, para não sofrer tanto e para sermos os corresponsáveis da nossa libertação espiritual mais agilizada e não embaixo de reencarnações, repetindo erros, dificuldades e deslizes. Continua Emmanuel aqui: panorama dos cimos, pé da ascensão. O que é que ele está nos dizendo aqui? Tem um aspecto simbólico bem interessante. Primeiro é que panorama dos cimos é aquela visão da montanha, de lugares altos, que é uma visão normalmente panorâmica e bonita daquilo que foi o resultado do esforço para atingir aquela altura. Por isso ele diz: panorama dos cimos, pé da ascensão. Pede subida, pede esforço. Para que a gente adquira a visão e a percepção da vida em termos equilibrados e felizes, precisamos nos esforçar. Não é de graça.
Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Aqui, outra vez, ele encerra esse parágrafo nos chamando à reflexão, dizendo: se aspiramos ao clima da vida superior, porque a gente pode ter andado tão acostumado no clima da vida inferior que não aspiramos tanto assim ao esforço e o clima dos cimos, não. A gente quer ainda continuar em termos de satisfações puramente instintivas e biológicas, sem aspirar à ascensão. Mas se, na verdade, acordamos para a revelação espírita, o desejo de vida superior, ele começa, de fato, a brotar e querer se desenvolver em nós. Concluindo, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus, que é o modelo e guia da humanidade, mas cujos padrões de exemplo e de modelo, só na doutrina espírita é que a gente encontra muito estímulo para que a gente faça o máximo em busca da vivência desses padrões. Então, entremos agora de novo no capítulo Reencarnação. E continuando o último item que nós estávamos naquela parte onde, no desdobramento, Adelino, com muito medo de se aproximar de Segismundo, tem a intervenção de Alexandre, aonde Alexandre começa a conciliar a desarmonia que havia entre os dois. E aí ele diz o seguinte: este é nosso amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhes as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Adelino não hesitou. E embora o grande esforço íntimo, visível, a nossa percepção espiritual, apertou a destra do adversário, fundamente comovido. Aqui alguns aspectos bem interessantes e importantes para que a gente desenvolva. Veja, o primeiro dele é de que na doutrina espírita, através do conhecimento do Evangelho do Cristo e através do amparo e do apoio dos benfeitores espirituais, nós temos, em termos de estímulo, de ajuda fraterna, magnética e vibratória, um apoio que só é aproveitado pelo trabalho em conjunto. Porque vocês vejam, se dependesse só de Adelino aproximar-se de Sigismundo nas circunstâncias que estava, ele não iria se aproximar. Com a intervenção de Alexandre, que estava ali servindo como porta-voz espiritual para a aproximação, isso se tornou possível. Lembramos que esse fato também ocorre com certa frequência na assistência que nos centros espíritas é dado durante as reuniões mediúnicas, aonde muitas vezes são trazidos para reuniões espíritos inimigos dos médiuns que estão na mesa, ou de algum médium em particular, de alguma experiência do passado. Mas o clima de amparo espiritual, a intervenção de benfeitores espirituais, aí vão possibilitar a aproximação daquele espírito inimigo, que muitas vezes vai se comunicar até através do próprio médium, que espiritualmente ele odeia, e naquela aproximação ali já são resolvidos antipatias fluídicas, magnéticas, que durante a doutrinação e durante aquele tempo em que ali ele está,
são muitas vezes resolvidas questões graves do passado. Não são resolvidos apenas através da gestação e de se ter um filho. Muitos dos problemas nossos em termos graves do passado são resolvidos no centro espírita e muitas vezes na reunião mediúnica. Através da aproximação de espíritos com a intervenção dos espíritos que conduzem a reunião mediúnica, e quando olha ali é resolvida uma questão grave do passado. Continuando aí daqui, Adelino não hesitou, embora o grande esforço íntimo visível à nossa percepção espiritual. Vejam, mesmo com o apoio de Alexandre, Adelino precisou fazer um esforço grande para se aproximar. Como a gente já comentou aqui na semana passada, a razão era bem lógica. Ele houvera sido assassinado por Sigismundo numa encarnação anterior. E por isso havia ainda um clima de muita dificuldade, mesmo tendo se reconciliado no mundo espiritual. Continuando. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens, que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Aqui tem uns pontos interessantes a nós considerarmos. Primeiro, o fato de que a emoção, vejam só, a emoção predominante de desequilíbrio espiritual em Adelino era a emoção do medo. Não era outra emoção, não. Não era emoção de ódio, não era emoção de revolta, era de medo. E o medo é um tipo de característica emocional que é necessário nós combatermos. Porque ele provoca, e aí no caso mesmo de Adelino, provocava um desequilíbrio fluídico e vibratório nele grande, ao ponto de que quando ele superou esse medo, conforme nos é mostrado, ele revelava características luminosas. Então, inclusive, lembrando aquilo que a gente havia comentado aqui na semana passada, pelo que aqui é colocado, vejam, ele deixava perceber uma condição elevada e nobre. E é colocado de tal maneira no livro que não dá a entender que é só de personalidade humana intransitória. Era uma característica espiritual dele. Na verdade, vejam, todo o problema dele não querer aceitar que Sigismundo fosse filho dele era por medo. Medo do que poderia outra vez vir a ocorrer. Essa foi a emoção que, de fato, predominou e que quando ele superou, o clima vibratório dele se tornou outro. Era outro espírito. Esse clima, essa aparência de Adelino modificou quando Sigismundo beija-lhe as mãos e pede perdão. Aí ele viu assim que aquele espírito ali, com tanta humildade, não poderia ser um mau espírito. Aí eu acho que ele se desmonta realmente desse medo, que era meio uma armadura. Aí é quando é visto ele com essas características aí que você cita. Verdade, realmente. É quando ele se inclina e veja as mãos dele. Eu adiantei aí mais à frente uma parte que chamou mais atenção, que é quando fala sobre o organismo perispiritual de Sigismundo, que é dito assim, por Alexandre: já observei o gráfico referente ao organismo físico de nosso amigo, que nosso amigo receberá de futuro, verificando de perto as imagens da moléstia do coração,
que ele sofrerá na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Vejam, a questão da doença perispiritual que o Sigismundo trazia tem um detalhe aqui interessante, que às vezes uma leitura rápida nós podemos nos desperceber. É de que provavelmente ele assassinou Adelino na idade madura, que é quando ele vai ter o problema do coração. Ele não vai reencarnar como uma criança que já traz uma doença congênita. A doença vai se manifestar na idade madura, possivelmente justamente na fase em que ele tirou a vida física do Segismundo. Porque há certos critérios, inclusive bastante singulares, revelados pela doutrina espírita em vários ângulos, porque vocês vejam, alguém que, por exemplo, comete um suicídio por primeira vez e que a gente sabe que tem consequências muito graves, mas um fato que chama a atenção é que mais adiante, quando esse espírito conseguir se recuperar e tiver uma reencarnação plena, ele vai sofrer uma provação relacionada ao suicídio na idade em que ele cometeu o suicídio na vida anterior. Ainda tem esse detalhe, é que a coisa em termos espirituais, face à consciência divina que nós temos, originada em Deus, é que ela é muito criteriosa. Então a questão não vai ser só passar por uma prova ou dificuldade sem cometer o suicídio. É a prova surgir na época semelhante àquela na qual a pessoa cometeu o suicídio. Então as coisas são colocadas de tal modo que o espírito, quando superar aquilo, ele vai se sentir totalmente recuperado. Porque ele terá passado pela situação em termos de semelhança e na idade em que ele fracassou. Isso também ocorre em questões graves ou em provações que nós tenhamos a passar. Se, por exemplo, alguém tem que passar a provação relativa a ser roubado, porque prejudicou muito alguém, inclusive roubando uma encarnação anterior, naquela época em que mais atingiu a pessoa que foi alvo do roubo dela, se ela colocou, em termos provacionais, passar por uma situação parecida, vai ser na idade em que ela prejudicou o outro. E aí, quando estiver na idade, daí vem porque há, em termos assim, vibratórios e magnéticos, algo em nós que assinala a circunstância e a época, em termos de tempo de reencarnação, onde a gente cometeu um desequilíbrio grave ou se tornou responsável por uma situação difícil. Aquilo ali marca a gente na idade. Assim, a mente humana, dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras para os trilhões de células do organismo físico. Mas quando perturbada, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. É uma explicação que é colocada aí sobre essa série de circunstâncias onde muitas vezes o espírito marca como necessária para ele passar por certas doenças, por certos desequilíbrios, que surgem na época que para o espírito é mais importante que apareça. Então, não poucas vezes a pessoa tem uma doença que estava ali
potencial inativa, até chegar o momento exato em que o espírito mesmo desencadeia envolvimento com situações e circunstâncias para a doença se apresentar, o problema surgir. E a questão maior é essa, é que tudo de fato se origina no espírito. E a realidade no mundo material apenas segue as determinações do próprio espírito a respeito disso. E aqui tem um ponto que também nos serve de muita advertência. É de que quando a mente está perturbada, ela emite raios magnéticos de alto poder destrutivo. Inclusive, se referir à questão do Adelino em relação às células germinais dele. Que o medo que ele tinha do Sigismundo era o fator energético desencadeador da problemática orgânica nele. Como aqui em seguida é dito, o pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação. Então, aquela emoção intensa de medo dele era um fator desencadeador para fisicamente impedir a reencarnação de Sigismundo. É interessante, né? É como se isso ocorre não poucas vezes quando a pessoa passa por uma situação grave e abre clima para se estabelecer uma espécie de autopunição. Vocês vejam como a mente humana, fazendo um paralelo aqui bem importante, ela nos adverte. Vocês vejam, alguém, isso ocorre muitas vezes, oportunamente, acredito que nós já comentamos aqui, você veja, alguém, homem ou mulher, por exemplo, é vítima de uma traição. E naquele estado de vítima, ela alimenta revolta, ódio, contrariedade ao outro, à situação e a ela mesma. Porque ela fica logo se condenando, dizendo, ou ele, né? Como é que eu não percebi? Como é que eu fui tão idiota? Veja, aí já entra num processo de autocondenação, autopunição emotiva. O resultado disso, inúmeras vezes, é a instalação de uma doença grave. Desde câncer, a doença do coração, a uma diabetes, alguma porcaria, entre aspas, a pessoa está chamando para ter. Porque ela fica indiretamente se autopunindo. Emocionalmente ela diz, eu não mereço. E está merecendo. Eu fui muito idiota, eu fui muito besta. E está se autopunindo. São as aberturas na área mental e emocional que vão fragilizar o sistema imunológico. E numa área onde a pessoa tem um pouquinho mais de fragilidade, a doença diz, estou aqui. Vim cobrar o que você quer que eu cobre. Porque o problema maior é esse, é que quando nós abrimos a compreensão para a espiritualidade e encaramos as situações mais adversas que a vida possa nos trazer, como ensinamento, como aprendizado, como resgate de uma forma positiva, ótimo. A gente pode passar o rolo por cima da gente, a gente, opa, deve ser porque eu andei esculhambando muito os outros. Se a gente leva na esportiva, como se diz, e aquilo a gente não abre um campo de autossofrimento, o benefício maior que a gente tem é justamente de não criar um segundo caso. Porque vejam como é sutil a coisa. Outra pessoa nos prejudica. Ao nos desequilibrarmos emocionalmente, é como se a gente dissesse, esse prejuízo é pouco, eu quero mais.
E aí a gente se prejudica a si mesmo. Porque de duas uma, ou a gente tem uma atitude positiva e ativa, ou a gente é colocado para baixo. Algo de ruim que nos acontece não fica de graça. Ou a gente trabalha aquilo para crescer, ou pode preparar o lombo que vai cair sofrimento mais em cima. E aí a gente vê com certa regularidade. A mulher, quando é traída, quando olha, logo ela está com câncer, está com problema de saúde grave, tudo um processo de autopunição. Exatamente porque ela não aceitou, contrariou-se àquilo e abriu um campo para ela. Aqui no caso de Sigismundo, voltando ao contexto da nossa história, o que é que ocorria? A agressão da emoção negativa dele acabava com a possibilidade de ele engravidar a Raquel. E aí o Sigismundo ficava na pendência até o momento dessa intervenção. E aí vai ter uma série de considerações sobre sexo, que a gente eu não poderia deixar de separar alguns slides, porque a questão da sexualidade para o Espiritismo é algo muito sério. Inclusive eu quero lembrar, porque tem muitas obras de André Luiz e de Emmanuel e obras do movimento espírita que enfocam a questão que é da máxima importância, né? Primeiro o livro Vida e Sexo, de Emmanuel. Depois o livro Sexo e Destino, de André Luiz. Tem um livro Sexo e Destino, de André Luiz, muito bom, que é em termos de história, mas com muita doutrina espírita envolvendo. E tem vários capítulos de obras de André Luiz. Por exemplo, No Mundo Maior, tem um capítulo lá, grande, que tem um título, O Sexo. E nesse de Missionários da Luz tem várias considerações. A gente vai compartilhar algumas delas. Então, o sexo tem sido aviltado, tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta, que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. Paramos aí o parágrafo para não ficar muito longo o slide. Mas aqui a gente já pode colocar alguns apontamentos. Vejam. Primeiro, a percepção da espiritualidade do que hoje acontece na humanidade em termos de vivência sexual é altamente crítica porque é um absurdo. O sexo tem sido colocado pela mídia e pelo mundo materialista de tal forma como sendo algo a ser usado, vilipendiado, desequilibrado e viciado como símbolo de felicidade. Infelizmente, da forma mais irresponsável possível. E a gente sabe que muitas pessoas que adentram o movimento espírita trazem os seus condicionamentos e concepções, inclusive na área da sexualidade. E como nós vimos na introdução do estudo de hoje, Emmanuel nos convidava a refletir se a gente realmente queria evoluir, queria fazer o esforço de mudança, porque é necessário a gente estar aberto a muitas mudanças quando vai conhecer o Espiritismo, inclusive em relação à vivência do comportamento na área da sexualidade. Então, primeiro aqui, encerrando esse slide, é dito o seguinte, olha, a maioria vive como animais irracionais, o que é um absurdo, porque pelo nível de maturidade, ao longo de tantas reencarnações, a espiritualidade já esperaria comportamento melhor do homem. Entre as criaturas que se encaminham de fato
aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz a permuta sublime das energias perispirituais, simbolizando o alimento divino para a inteligência e para o coração, e força criadora, não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Então aqui Alexandre vai colocando no seu devido lugar as concepções da espiritualidade elevada sobre a sexualidade, sobre a vivência do sexo pela criatura humana. Então ele diz que, primeiramente, há uma permuta sublime de energias perispirituais. Isso significa que há, em termos de interdependência hormonal, psíquica, emocional, a possibilidade de engrandecimento, de fortalecimento, tanto para as obras da procriação de filhos, como para obras de finalidades espirituais imensas através da vivência equilibrada da sexualidade. Mas ainda continua aqui alguma observação. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes. Não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca. Então, a energia sexual é uma energia, sobretudo, criadora e criativa, em todas as áreas aonde a criatura humana intervém. E aqui é colocada que a paternidade e a maternidade são tarefas sublimes, mas não representam os únicos serviços divinos na área da vivência sexual. Afinal de contas, o setor da criação é infinita. Então, o envolvimento, inclusive isso é bem trabalhado no capítulo que eu citei, é o capítulo 10 do livro No Mundo Maior, o sexo, aonde é trazido para nós um entendimento de compreensão de que, na verdade, em termos espirituais, tudo é sexo. Nesse capítulo é colocado que, por exemplo, uma flor que desabrocha há toda uma expressividade das energias criativas ali, que não deixa de ir para aquele estágio primário do vegetal ser símbolo representativo da energia sexual criadora. Mas continuemos. Há fecundações físicas e psíquicas. As primeiras exigem as disposições da forma, a fim de atenderem às exigências da vida, em caráter provisório no campo de experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Vejam que conceitos aprofundados sobre sexualidade e sobre fecundação ou procriação, tanto pelos aspectos físicos quanto psíquicos, né? E de que nos segundos aspectos, nos aspectos psíquicos, prescinde do cárcere de limitações, quer dizer, está muito além das limitações do corpo físico, e efetuam-se nos resplendores domínios da alma, em processo maravilhoso de eternidade. Quem foge ao bem é defrontado pelo crime. Quem foge à ordem
cai no desequilíbrio. As uniões sexuais, portanto, que se efetuem à distância desses sublimes imperativos, transformam-se em causas geradoras de sofrimento e perturbação. Olha, a questão aqui tem uma importância grande para nós ressaltarmos. A primeira é que, ao longo da história da humanidade, inúmeras foram as circunstâncias que deram campo para crimes e desequilíbrios absurdos pelo mau uso da sexualidade. Pelos desequilíbrios nessa área, aonde muitas vezes se fomentaram as vinganças, as mortes estabelecidas, inclusive no caso mesmo do Adelino. O caso mesmo do Adelino que nós estamos tratando, a origem foi o quê? Um crime pelo desequilíbrio na área da sexualidade. Então, as uniões sexuais que se efetuem à distância do imperativo do bem e da ordem, abre campo para isso. Infelizmente, esse é o tipo de drama humano que continua tão presente quanto no passado. Ainda nos dias atuais, não são poucas as vezes que a gente toma conhecimento pela mídia de crimes absurdos devido aos desequilíbrios nessa área. A maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas tarefas redentoras. Está bem mais à frente quando ele vai explicar a questão do fenômeno reencarnatório de Sigismundo a André Luiz, Alexandre explicando, que lhe organizam novas tarefas redentoras, e quantos recebem semelhante auxílio são conduzidos ao templo material de carne como crianças adormecidas. Então, dá-se na reencarnação um fenômeno quase que semelhante ao da desencarnação. Na reencarnação, a intervenção de benfeitores espirituais, através de princípios magnéticos, facultando com que o espírito que vai reencarnar, ele passe por um processo de magnetização que deixe seu corpo espiritual semelhante ao do feto. O interessante é que a partir daqui, quando vai ser analisada a reencarnação de Sigismundo, nós vamos percebendo os grandes pontos de semelhança à questão da desencarnação. Reencarnar e desencarnar como duas situações bem parecidas. A modelagem fetal e o desenvolvimento do embrião obedecem às leis físicas naturais. Os ascendentes de cooperação espiritual coexistem com as leis de acordo com os planos de evolução ou resgate. Nosso concurso, portanto, em processos tais, é uma das tarefas mais comuns. Nós vemos nesse conjunto de dados que o capítulo traz, um posicionamento bem parecido com o que dá na reencarnação. Na reencarnação tem médicos. Há um tempo atrás, parteiros ou parteiras. Pessoas encarnadas que iriam ajudar aquele espírito a introduzir-se no plano físico. Na reencarnação do plano espiritual, Alexandre e outros espíritos fazem um papel semelhante com Sigismundo, de adaptação dele ao corpo que vai ter aqui no plano material. E quando ele diz aqui que os ascendentes de cooperação espiritual coexistem
com as leis de acordo com os planos de evolução resgate, ele está dizendo justamente aquilo. Os fatores hereditários se adaptam e se conjugam com os fatores espirituais de intervenção do passado do espírito, quer provocados pelo próprio espírito ou por benfeitores espirituais que vão intervir na forma perispiritual que está em processo, através da possibilidade de manifestação de doenças ou não, de limitações que o espírito vai ter ou não. Todos os encarnados que edificam um ninho conjugal sobre a retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas. Aqui Alexandre outra vez ressalta a intervenção espiritual protetora e benéfica para a união sexual dos casais, aonde a ordem e o amor, como ele colocou anteriormente, são predominantes, aonde a responsabilidade, a existência de critérios de afeto estável e verdadeiro estão delineados, e aí a vivência íntima do casal está sobre fronteiras vibratórias, o que evidentemente não ocorre nas uniões fortuitas, nas vivências sexuais fora de padrões de responsabilidade ou de ordem, aonde os espíritos obsessores inferiores intervêm com muita frequência. E continuando, a esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Suas relações mais íntimas são objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. Então, a questão do equilíbrio do afeto, como estando diretamente associada ao amparo e à proteção espiritual, né? E quando isso não existe, os desequilíbrios nessa área se intensificam cada vez mais. Persistir em semelhantes estados da alma poderia trazer consequências muito graves, porquanto a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal, determinaria a morte prematura de seu novo aparelho físico no período infantil. Não se prenda a receios pueris. Aí é quando Alexandre percebe que Sigismundo está alimentando pensamentos pessimistas e de dificuldades e fracassos. E que isso poderia, inclusive, perturbar significativamente a sua reencarnação, levando, inclusive, a possibilidade de um aborto espontâneo ou de uma desencarnação logo no período da infância. E por isso essa advertência que é colocada aqui. Ele diz, olha, que a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura do seu novo aparelho físico. Então aqui nós passamos a entender o que é que está por trás, muitas vezes, dos chamados abortos espontâneos, aonde, face certo nível de provas ou de dificuldades, o espírito renuncia a
prosseguir naquele trabalho de gestação que facultaria a sua reencarnação. E aí, muitas vezes, por causas aparentemente fortuitas, as pessoas que observam a vida só do ponto de vista material atribuem alguns abortos a certos medos, sustos, quedas e certos acidentes, quando, na verdade, não poucas vezes também, quando o espírito está determinado a reencarnar, acontece acidente de carro, acontece os problemas mais graves possíveis e a gestação prossegue. E normalmente efetua-se com êxito em termos de não haver doenças graves quando a criança vem à luz, evidenciando e deixando de forma bem clara de que sobre as questões físicas imperam as determinações espirituais. Vamos aqui para acredito que seja o último slide que nós trouxemos hoje. Exatamente. Segismundo, cada vez menos consciente, não nos fixava com a mesma lucidez. E suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Era como alguém que, por exemplo, está tomando anestesia e vai perdendo aos poucos os sentidos. Era algo parecido com o que estava havendo no processo reencarnatório do Segismundo. Ou como alguém que, atingindo uma idade avançada, contrai uma doença e está prestes a desencarnar. E vai perdendo veementemente a interação com o mundo material. Por fim, para grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. Que situação, hein? O corpo espiritual dele ia se miniaturizando, se tornando pequenininho e adaptando-se, claro, ao feto que estaria para dar início ao seu desenvolvimento. Então, esses dados que são mostrados para nós de forma bem detalhada a respeito do fenômeno da reencarnação, vejam que fato importante. É trazida a nós através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, tido não só por nós espíritas, mas até por quem não é espírita, como o maior médium do século passado. Então, são dados que, em termos mediúnicos, rigorosamente fidedignos, para que a gente entenda que, tal como é colocado aqui por Alexandre, o processo de reencarnação de Sigismundo, isso não é uma história criada, é o que de fato estava acontecendo ali. E é onde a gente percebe, as várias deduções que esse processo reencarnatório dá para outras reencarnações. Claro que a gente viu, mais de uma vez é dito, que isso não é o padrão da maioria das reencarnações na Terra. Porque para o padrão da maioria funciona a lei. As interferências, intercessões espirituais, como se dá no caso de Sigismundo, já era o resultado de conquistas espirituais que ele tinha feito para merecer. Bom, alguém tem alguma observação? Ainda temos aí 2 minutos. Tem. Ótimo. Tem. Eu acho que você passou muito rápido. Passei eu me perdi aqui. Teve coisas que eu achei interessante que eu não vi aqui. Não vi. A gente tentou... Aí eu estou tentando me achar.
A gente tentou só não repetir. Porque esse capítulo, Olha, ele esse- é muito cheio de minúcias, é muito rico, e a gente, sem principalmente dúvida. ele, que não tem esse estado. É por isso que... Mas, olha, é importante... Aqui que eu estou tentando me achar. Mas enquanto tu acha... Enquanto Tereza ali acha, é importante, viu? São muita riqueza de detalhes, que eu acho que vale a pena. Vejam só. A gente está acompanhando para estar parando, está sem acrescentando, dúvida. entendeu, Soares? Olha, e veja só, tem duas coisas aqui que eu queria salientar. Algumas partes a gente não analisou por trazer conteúdo que parcialmente estaria sendo analisado por outros slides. Mas vai aparecer algum ponto que lhe chame mais atenção. Aí eu fico olhando para o livro, fico olhando aí nem outra coisa que é importante a gente aqui repetir. Tem obras de Emmanuel e de André Luiz muito importantes na área da sexualidade. A gente viu que tem várias páginas aí tratando dessa questão. Eu quero mandar outra vez a leitura para essas outras obras de Emmanuel, como Vida e Sexo, Sexo e Destino. Eu quero saber da reencarnação. Ótimo. Mas aí uma dica, né? Aquelas coisas que chamarem a atenção, pode listar, anotar e trazer, mesmo que ele não fale, que não esteja no conteúdo que ele trouxe, mas pode trazer para tirar dúvida. Mas eu fui tentando acompanhar e terminei me perdendo ali. Outra vez, lembrando que algum aspecto que vocês tenham visto, que a gente não tratou agora, podemos também tratar na próxima reunião. Mesmo que não tenha um slide específico para ele, mas vai estar dentro do capítulo, né? Então a gente pode retornar e esclarecer um ponto ou outro e continuar com o mesmo tema. Porque esse tema ainda tem muitas páginas lá para frente. É um capítulo bem grande, que realmente ele traz assim dados bem importantes, como Tereza citou. Mas também quem nos acompanha pela internet, quiser deixar alguma pergunta pelo Facebook, depois a gente vai tentar responder. E reencarnação é como a gente tinha dito ali, bate e se choca com muito conteúdo psíquico nosso. Eu digo isso a vocês dizendo a mim mesmo. Na medida em que a gente vai adquirindo, de fato, convicção sobre reencarnação, está tudo resolvido. Porque a reencarnação ela é de tal modo, ela provoca de tal modo uma abertura no entendimento de todas as provas que a gente pode ter, das provas que os outros podem estar tendo, da realidade, da imortalidade da alma. Quer dizer, ela acaba tendo, assim, raízes em todos os pontos básicos do Espiritismo e do cristianismo também. Então, se ela estiver bem digerida por nós, está tudo resolvido. Agora é preciso que esteja... Tereza falou no assunto aí sobre a reencarnação, sobre esse processo da forma do seres humanos, né, assemelhar-se a uma criança. Eu lembrei de um filme, Deixe-me Viver, que tem explicando e mostrando passo a passo da preparação da reencarnação, de Ivan Pereira, da reencarnação, e vai mostrando, inclusive mostra no filme a parte onde ele fica criança para poder reencarnar. É bem interessante, que lembra muito o que está acontecendo nesse mundo, e pode ficar mais claro. Eu acho que não é que não ficou claro. O que eu vejo assim, tem tanta riqueza de detalhe nesse capítulo, tanta riqueza de detalhe, que se a gente, mesmo que a gente passasse mais tempo, sabe, Soares? Eu acho que tem muitas coisas que a gente acaba pulando. Essas partes que a gente viu hoje, mesmo que haja outros itens aí, quando vocês chegarem em casa, vocês podem ver. Inclusive é bom
porque provoca de fato a leitura em casa, que a gente não pode deixar só para ler aqui. A gente já estudou esse livro, entendeu? A gente já está revendo as Já está revendo. Essas obras, olha, muita coisa. E tem muita coisa que eu estou vendo agora e vejo, eu já li esse livro pelo menos 5 vezes. A gente vê com novas coisas, novas mais coisas. detalhes, mais ensinamento. Essas obras da série Vida no Mundo Espiritual de André Luiz obras que a gente pode ler muitas vezes, que cada vez que lê vai encontrar coisas novas. A maioria dessas obras eu já li grifando e refletindo 5 vezes, pelo menos. E se eu ler de novo eu encontro coisas novas. Com certeza. Então vamos para a prece, né?